Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota e hoje estou de volta para continuar falando sobre inglês, essa matéria tão importante para quem quer ser diplomata, esse conhecimento tão central e que é objeto, né, de muita apreensão quando o assunto é o CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer aqui de receber uma vez mais o nosso professor de inglês, professor Rodrigo Armstrong, que já participou conosco e que sempre volta, claro, para esclarecer dúvidas, para seguir respondendo às perguntas de vocês. E hoje a ideia é que a gente possa explorar, num estilo bate-bola aqui, algumas questões que recorrentemente têm aparecido, sobretudo em relação a nuances do estudo do inglês e também algumas dicas práticas para quem quer ampliar o vocabulário, para quem quer conseguir compreender melhor o que afinal de contas importa para estudar essa língua. Professor Rodrigo, seja bem-vindo de volta, muito obrigada pela sua presença. Aliás, para quem está nos assistindo, se você perdeu a outra participação do professor Rodrigo, por favor, acesse, vamos deixar linkado aqui para você, para que você assista esse vídeo. Lá ele conta a história dele, como é que ele foi parar em relação à preparação para a CACD. Já está há 15 anos ensinando inglês para a CACD, inclusive com muita experiência prática, né? Ele próprio já passou por essa vivência também, então temos hoje esse privilégio, né, de aprender um pouquinho mais com ele. Seja bem-vindo de volta e já vou começar, professor, te perguntando, afinal de contas, né, como é que amplia o vocabulário para quem quer se tornar um CACDista bem-sucedido, futuro diplomata? Olá, Fernanda. Obrigado. Feliz de estar aqui de volta. É, no outro vídeo a gente falou, né, sobre essa trajetória minha com o CACD e nesses 15 anos uma coisa que eu aprendi, assim, já para responder diretamente a sua pergunta sobre a ampliação de vocabulário, é que vocabulário é uma coisa que você desenvolve utilizando, digamos assim, né? Então, eu já vi muito aluno fazendo listas imensas de vocabulário. Óbvio que isso ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, né? Eu lembro, eu tive um aluno de Vitória, há muito, mais de 10 anos atrás, que ele estava muito ansioso com a prova, eu lembro que ele fez listas imensas, eu falei para ele, ótimo, mas cuidado, assim, você tem que incorporar isso para o teu repertório. Né? O vocabulário não é uma coisa que nós não somos robôs, né? Deixa eu colocar dessa maneira. Né? Nós somos um computador que você vai lá, aperta um código, o computador, né, gravou aquele código, de agora em diante ele nunca mais esquece. Né? Nós somos seres humanos, e como seres humanos, para a gente poder usar palavras, elas têm que se tornar parte do nosso repertório do dia a dia. Então, minha dica é, leia textos de origens diversas, porque no CAC, como nós falamos no outro vídeo, não cai só texto de diplomacia, cai história, cai literatura, cai é, textos sobre cultura geral, cai texto sobre economia, né? Já que é o texto no TPS sobre o time de pesquisadores, os astrofísicos do telescópio Hubble. Né? Então, assim, cai texto de todo tipo de origem. Então, a minha dica é leia sobre tudo, leia sobre o que te interessa, né? O inglês tem que ser uma língua de trabalho, como a gente falou. Então, se você for assistir uma série, assistir um filme, um documentário, ouvir um podcast, na hora que aparecer uma palavra que você não conhece, aquilo te interessa, anota e olha o significado daquela palavra. Aliás, nunca estude vocabulário pelo dicionário de tradução, tá? Assim, isso não vai te ajudar muito, porque senão você vai pegar palavras pela acepção do português, que muitas vezes é diferente do inglês, a nuance, então isso pode te prejudicar. Então, veja a definição da palavra no dicionário de inglês mesmo, e olhe o uso daquela palavra, porque em inglês é fundamental o que a gente chama de collocations, né? Como se usa palavras, né? Em que contexto você usa. Por exemplo, só para dar um exemplo bem claro, assim, o verbo to pose, né? To pose a challenge, né? A gente traduziria isso como implicar, ou significar um desafio. Mas o verbo to pose só aceita palavras neutras ou negativas. Você não pode dizer to pose a benefit, por exemplo. Por quê? Que eu brinco com os alunos que inglês não é direito romano, ele é common law, né? Então ele tem coisas que são da parte. Então, se você só decorar a tradução, você vai errar o uso do verbo to pose, entendeu? Então, você tem que... então, eu vou escrever frase com o verbo to pose na vida, eu vou testar na redação, o professor vai corrigir.
Daí, se você usar correto, o professor ok, se você usar errada, né, de maneira errada, o professor vai te corrigir. Então, aquilo tem que começar a ser utilizado. Não adianta, eu brinco que é como, sei lá, né, tem o meu teclado aqui, é como se você fosse aprender a tocar uma música. Você não vai ler a partitura e, não, agora eu sei tocar. Não, você tem que tocá-la 30 vezes até você realmente falar, não, essa música eu aprendi a tocar. Vocabulário é assim, entendeu? Você vai aprender usando. Então, tenha teu ouvido, né, o teu interesse aberto para o mundo em termos do inglês. Como eu falei, inglês é uma língua de trabalho do diplomata, então tem que ser a língua de trabalho, né, do quarto secretário. E é isso. E a partir do momento que você descobrir uma palavra nova, traga ela para o teu repertório, use ela para a vida. Né? Recentemente eu passei para os alunos uma translation do Heart of Darkness, né, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E eu peguei uma passagem do texto que ele descrevia as ferramentas que ele tinha no barco. Assim. Quem já leu o Heart of Darkness é a história de um marinheiro que vai resgatar um coletor de marfim que se perdeu na África no final do século XIX. Então, uma hora que ele está descrevendo as ferramentas, ele fala da chave de fenda, ele fala da ferrugem, ele fala do martelo, ele fala da furadeira que ele tinha no barco. Você disse aí, precisa saber os nomes das ferramentas em inglês? Não, você não vai sentar e vai decorar nome de ferramenta em inglês. Mas, por exemplo, eu tive um aluno que foi o único que acertou toda a listinha de ferramentas que tinha. Eu perguntei para ele, mas pô, de onde você aprendeu isso, né? Porque isso é muito difícil. Ele falou, quando eu li o Harry Potter, tinha um personagem que tinha as ferramentas e eu fiquei curioso e fui lá aprender. Eu falei, é isso. Então, assim, é assim que você vai aprender vocabulário para esse nível de prova. Não é fazendo listas imensas e decorando palavras, é ficando ouvido atento, lendo muito e, à medida que você for encontrando palavras novas, fazendo o máximo que você puder para trazer elas para o seu repertório do dia a dia. Então, assim, é um trabalho que você não vai resolver em um mês ou dois, vai ser um trabalho, assim, de... minha preparação para o CACD eu prevejo que vai levar 3 anos. Você vai passar 3 anos aprendendo vocabulário, sabe? E vai ser assim pro resto da vida. Tá? Então, é isso. Eu não tem muito segredo, não. É trazer para o teu uso mesmo. Olha, eu justamente pensando nisso, queria percorrer aqui contigo uma lista de perguntas que, no fundo, tem a ver com isso, né? Com a tentativa de aumentar esse repertório. E vou começar com uma que chegou para nós, que é sobre indicações literárias. Temos indicações literárias? É claro que quanto mais melhor, dos mais diversos tipos, como a gente já citou aqui. Mas o que, assim, seria, na tua opinião, imprescindível, aquele que vale a pena, para quem está perdido, não sabe por onde começar, está esperando uma dica concreta? O que é que vem, professor Rodrigo? Assim, se eu for te falar de literário no sentido de literatura mesmo, minha dica é ler o que você gosta, porque você não vai aprender uma coisa que você não gosta. Se você for ler um livro por prazer, sem aquilo ser um prazer, vai virar tortura. Né? Então, assim, como a pessoa quer ser diplomata, eu parto do pressuposto que ela gosta de temas relacionados à história, geografia, economia. Então, um livro que eu recomendo é o que eu acabei de citar, por exemplo, Heart of Darkness, que em português chama Coração das Trevas, mas obviamente eu recomendo que você leia a versão em inglês, né, que é um livro de 1897, sobre, de novo, um marinheiro que recebe a missão de resgatar um coletor de marfim que se perdeu no meio da África. Ele era o coletor de marfim mais lucrativo da empresa X. E é um livro interessante porque ele é um livro contado meio que em fluxo de pensamento. O narrador conta ele meio que em fluxo de pensamento, lembrando dessa missão que ele teve que fazer, contando para outras pessoas no barco que ele está. E é um livro do auge do que ele, né, o Roswell chama de Era dos Impérios. Então é um livro interessante porque ele tem essa perspectiva inglesa do final do século XIX, falando de África. Então tem umas coisas que hoje a gente acha extremamente racista, repugnante, né? Ao mesmo tempo, ele é um livro em que o personagem principal, o narrador, ele vai tendo várias crises de consciência e falando assim, pô, mas eu sou igual a esses que ele chama de selvagens. Eles são tão humanos quanto eu. Ele ao longo do processo do livro, ele vai tendo esses curtos-circuitos, digamos assim, da identidade europeia dele. Então, é um livro para quem gosta de história, né, e estuda história mundial para o CACD, é um livro que vai ecoar muito em relação a coisas que você lê como processo histórico distante. Não, porque o imperialismo, segundo, né, Lenin, né, e segundo, né, enfim, e daí você vê um livro, é muito mais legal. Né? Então, assim, é um livro que eu adoro. Eu adoro 1984, do George Orwell, que, aliás, é um livro que
né, no estado do mundo hoje, vale a pena, vale a pena ser lido. É, Hemingway é ótima, Hemingway tem umas coisas muito assim, né, bonitas de se ler, né? Ah, mas enfim, é difícil recomendar coisas específicas assim, porque são coisas do meu interesse. Então, assim, um autor que eu acho muito bom, mas é muito difícil de ler, porque é um fluxo de pensamento muito intenso. Eu brinco que é meio que ler Guimarães Rosa, né? Quase um Grande Sertão Veredas, só que em inglês, assim, que é o David Foster Wallace, que é um autor mais recente, que tem um livro chamado Infinite Jest, que é maravilhoso, mas é 1000 páginas. Enfim, assim, então é uma coisa que eu acho que você pode pegar um exceto ou outro, só para conhecer esse tipo de inglês também, porque como a gente já falou, o inglês na prova, ele não é só inglês sobre diplomacia, vai vir inglês de todos os tipos, né? Enfim, eu lembro de no TPS já cair questão sobre gíria, né? Então, um texto que tem gíria, é bom fazer uma pergunta sobre aquela gíria, que você aprende lendo séries, você não vai aprender lendo Foreign Policy, né? Então, mas é isso, leia tudo que é do seu interesse, assim, eu, por exemplo, né, amo música, então eu, sei lá, já li a autobiografia do Eric Clapton. Aprende um monte de coisa ali, né? Então, vai ler coisas que são do seu interesse que eu acho que é assim que vai aprender, né? Você aprende gostando das coisas, né? Então, é isso. Eu vou continuar justamente nessa toada, aproveitando que você está, além de tudo, aqui, dando uma série de referências legais para quem quer ficar mais interessante, né? Não só passar no CACD. E vou perguntar, citou Foreign Policy agora, sobre não necessariamente essas leituras de fôlego, como a gente estava dizendo aqui, mas sobre sites de notícias, periódicos, magazines, o que é que vale a pena, assim, também pensando em quem não necessariamente veio da área de RI, né? Então, para quem é de RI, muitas vezes isso já faz parte de uma literatura consolidada, daqueles que a gente tem salvo ali no computador, no celular, vira e mexe, acompanha pelas redes, mas para quem não necessariamente tem essa referência, o que que é bom site, bom periódico, bom material de textos mais curtos ainda que analíticos, enfim, que podem ajudar a treinar nesse processo, não só treinar a leitura, mas até para eventualmente, né, produzir traduções, fazer resumos, da onde a gente pode buscar isso? Sim. Uma revista que eu acho essencial para quem estuda para uma prova como CACD é The Economist, que a gente sabe é a melhor revista de economia política do mundo, né? Então, são textos que trazem muito dados, assim, e muita informação, muitos argumentos que conversam com a prova. Então, a própria banca de inglês já usou texto do The Economist para translation. Para translation, aliás, faz muito tempo que eles não usam, mas para TPS, ano sim, ano não, praticamente todo ano cai um texto da The Economist. A banca de PI também, então, a The Economist, por exemplo, aqui agora no edital saiu há pouco tempo, caiu o resumo da prova de inglês, mas eu passei para os alunos um resumo sobre política industrial. The Economist e o Financial Times, vou falar do Financial Times daqui a pouco, são duas revistas que estão escrevendo muito esse ano sobre política industrial, pela perspectiva da volta do Donald Trump nos Estados Unidos, né, pelos próprios planos econômicos né, do governo Biden. É, a gente está reacendendo esse debate sobre política industrial no Brasil, né? Recentemente o Lula falou de reativar a indústria naval, né? Esse debate está tendo na Europa, a gente vê países, não só Estados Unidos e China, mas Arábia Saudita, Alemanha, França, todos criando estatais ou empresas de capital misto para desenvolver inteligência artificial. Então, esse tema da política industrial, tecnologia, acoplado com o que a gente chamaria de fim da ordem liberal internacional, né, com crise da OMC, né, paralisia do Conselho de Segurança, isso aí são temas que essas revistas estão escrevendo, sobre os quais essas revistas estão escrevendo o tempo todo, né? E desafio à hegemonia do dólar, por exemplo. Então, todos são textos que essas revistas de língua inglesa estão escrevendo o tempo todo, e são temas que a gente sabe que vão aparecer em PI, geografia, economia. Então, assim, use o inglês também como um meio de você revisar, estudar para as outras provas, que eu acho que é o melhor uso que você vai fazer do inglês. Então, voltando à tua pergunta, The Economist é fundamental, Financial Times tem artigos muito bons, recomendo muito, muito, muito as colunas do Martin Wolf, que ele escreve uns textos mais longos, inclusive eu tenho alguns salvos em PDF sobre
análise de mais de longo prazo da crise do capitalismo contemporâneo, da democracia contemporânea. O Martin Wolf, eu acho que é o melhor comentarista de economia política da mídia internacional do mundo hoje. O New York Times já teve matérias interessantes, o Washington Post, uma revista que eu adoro, que faz mais análise de política americana, mas principalmente análise de cultura, é a The New Yorker. A The New Yorker faz análises muito boas. Por exemplo, quando saiu a versão, está agora super famosa devido àquela TikTok, a versão em inglês do Memórias Póstumas, da Flora Thompson DuVaux, né, o New Yorker fez um grande review, né, dessa tradução da Flora. Tá ótimo, tá muito bem escrito. E, então, Sem assim, contar você as vai capas que são lindas, né? As as capas da chaves, New Yorker dão uma decoração de ambiente. exatamente, né? Tanto é que você compra aqueles quadrinhos, né? Dá para comprar em formato de quadro, as charges e as capas. Então, assim, The New York é maravilhosa para você aprender esse vocabulário que não vai ser só PI, barra economia, barra história, né? Eu gosto muito do Project Syndicate, que é uma página que são textos mais longos, mais acadêmicos, mas, por exemplo, a Mariana Mazzucato, escreve a Mariana Mazzucato, para quem não conhece, é uma economista italiana que a, a, todo mundo aposta que nos próximos 10 anos ela vai levar um prêmio Nobel, né? Que é uma economista maravilhosa, que hoje ela dá aula, se não me engano, ela está não lembro se ela está na New School, Nova York, enfim, não me lembro exatamente qual universidade ela está agora, mas ela escreve sobre o papel do Estado no investimento, né? Então, ela usa esse acesso a dados que hoje devido à revolução tecnológica que a gente tem, né? Eu acabei de terminar meu doutorado agora na área de economia política, na FGV, como eu falei. Então, assim, hoje a gente roda uma regressão num laptop comum que há 30 anos atrás você precisava de um time de 60 estagiários para rodar, né? Então, isso possibilita que a pesquisa na área de economia né, seja muito mais empírica do que ela era 20, 30 anos atrás. Então, a Mariana Mazzucato usa esses tipos de dado, né, para mostrar o papel do Estado no investimento. Ela faz um cálculo que o governo americano, né, a tecnologia que você encontra no iPhone hoje em dia, o governo americano investiu coisa de US$ 1 trilhão ao longo de 40 anos para culminar nas tecnologias que a gente tem no iPhone hoje. Enfim, então ela é uma economista muito com dados empíricos, mostra essa coisa do papel do Estado no investimento, que, de novo, é um tema que está dialogando muito com a atualidade, né? Guerra comercial, Estados Unidos e China, Estados Unidos tentando banir TikTok, o governo Biden trazendo fábricas de semicondutores de Taiwan para o Arizona. Então, você tem que estar inteirado desses temas e, de novo, use inglês para revisar esses temas. Afinal de contas, essa literatura está sendo escrita em inglês. O que mais que eu gosto de acompanhar, assim? Já não é coisa, né, que você vai ler, mas que você vai assistir, por exemplo, tem esses programas de talk show americanos que são muito bons, né? Pode inclusive assistir coisas que são mais comédia, mas que são interessantíssimas e tem um vocabulário maravilhoso. Por exemplo, o programa do Stephen Colbert, né? Para quem não conhece, é um dos melhores apresentadores de televisão americano. E é engraçado que ele vira e mexe as expressões que eu já vi na prova, né? Então, porque são coisas às vezes do dia a dia. É, Podcast é muito bom. O New York Times tem um podcast chamado The Daily, que é ótimo para, assim, é tudo fácil de entender, eles, sabe, um inglês muito bem falado para ser acessível para todo mundo, para o público do mundo inteiro. Enfim, e o resto eu acho que a dica que a gente deu na outra gravação aqui foi vai assistir filme, vai assistir série de língua inglesa, bota legenda em inglês, pelo amor de Deus, não assiste com legenda em português, né? Assim, não tem razão. Então, assim, isso vai fazer com que você aprenda inglês muito mais rápido, mesmo que no começo seja difícil, porque você vai estar conectando o que você escuta com o que você lê na tela. Ah, mas não cai prova oral, não cai, mas você não vai conseguir escrever bem se a língua também não estiver no teu ouvido, né? Principalmente com o inglês, que não é uma língua fonética. Então, às vezes tem o do, que é diferente do although, e tem o tough, que daí você tira o H. Se você não tiver a palavra na ponta da língua, você vai ficar decorando onde que vai o H, vai ficar um negócio horroroso, né? Vai virar tortura. Então, é isso. Leia muito, tudo que for do seu interesse, escute séries, assista comédia, enfim. E, como a gente falou na primeira parte de resposta, traga aquilo que você for aprendendo para a tua vida. Use as frases, use, sabe, vai conversar com teu amigo americano, tua amiga inglesa, use aquela palavrinha no WhatsApp que você passar para eles, assim, para aquilo ficar parte do seu vocabulário. Daí você vai conseguir usar aquilo na prova. Caso contrário,
vai ser difícil de realmente absorver todo esse conhecimento. Muito bem. Professor, eu vou fazer uma última pergunta técnica antes da pergunta de encerramento aqui. Afinal, chegou pelos nossos alunos e alunas interessados. Continua dentro dessa linha, né, de dicas, de recursos, recursos variados que estão à disposição para aprofundar ou aprimorar línguas. Afinal de contas, os aplicativos de língua, esses que o pessoal usa para estudar, né, idiomas, eles ajudam, eles funcionam, eles têm o seu papel ou para efeito de CACD é perda de tempo? Eu acho que ajuda muito. O Grammarly, por exemplo, é um aplicativo que mostra como essa coisa da concisão é importante, né? Então, na primeira vez que a gente gravou, eu falei uma leitura fundamental de Elements of Style, né? Que é um livro clássico de manual de estilo de língua inglesa, que basicamente diz para vocês de maneira simples, concisa, objetiva, direta. O Grammarly basicamente aplica as regras do Elements of Style. Ele é o programinha que aplica as regras do Elements of Style. Então, por exemplo, em português a gente tem muita mania de usar a voz passiva. A voz passiva é uma linguagem que ela tende a deixar a mensagem mais indireta, mais turva, digamos assim, para o leitor, né? Ela tem os momentos certos que você deve usar a voz passiva, mas 80% das vezes, pelo menos com brasileiros, a voz passiva ela é desnecessária para escrever em inglês. Né? Porque inglês é uma língua que preza por aquela coisa, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, Ah, objeto. É bem claro. Então, assim, se você puser lá no Grammarly, na hora ele vai desinverter a frase, depois na ordem direta. Então ajuda, só que você tem que tomar cuidado para aquilo não virar uma muleta, né? Porque daí não estou usando o Grammarly e agora, como que faz, né? Então, eu acho que tem que ser meio igual a rodinha da bicicleta, né? Se você está com dificuldade, usa. Mas, né, vai desmamando ali ao longo do tempo, porque senão pode acabar prejudicando a tua preparação. tudo bem. E para finalizar essa conversa, até me levantou essa pulga atrás da orelha, eu vou perguntar. A gente sempre fala sobre o que fazer, como fazer, onde fazer, em quanto tempo fazer. Agora, para encerrar, eu queria ouvir sobre o que não fazer. O que que é o inimigo da preparação quando o assunto é estudar para o inglês? O que é que o pessoal tem de, às vezes, hábito, referência e tal, mas que pela tua experiência não converte em bons resultados? O principal, a principal dificuldade, o principal problema que eu vejo na escrita dos alunos, inclusive de gente que fala muito bem inglês, achar que você tem que chegar na prova e escrever uma resposta floreada, com frases longas, vocabulário difícil e demonstrar conhecimento para bom, né? Eu acho que é o que eu brinco com os alunos, é você se der só uma prova. Por mais difícil que ela seja, é só uma prova. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que responder a pergunta. Número um, antes de tudo, responder a pergunta. Tá? Então, se a banca, eu brinco com os alunos, se a banca chegar para você e perguntar, Fernanda, que cor é o céu? Você diz, o céu é azul. Você não diz, o céu é uma coisa que fica em cima da nossa cabeça, ele é feito de hidrogênio, oxigênio, tem nuvem. Não, você diz, o céu é azul. Né? E eu vejo, pode parecer besteira isso que eu estou falando, mas eu vejo muito aluno gastando muito esforço para usar vocabulário muito difícil, para usar metáforas, para jogar conteúdo, assim, não, eu quero mostrar que eu li Montesquieu, sabe, assim, na hora da, assim, e isso não vai render pontos. O que vai render ponto é uma linguagem precisa, precisa eu digo, assim, se você colocou, né, globalization is a phenomenon, você quer dizer phenomenon, você não quer dizer event, você não quer dizer fact, você quer dizer fenômeno, você tem que saber porque você está usando a palavra fenômeno, né? Então, assim, eu vejo os alunos gastando muito energia achando que, porque é uma prova para diplomacia, tem todo esse ar de, não, nós somos ser diplomatas, né, Itamaraty, então, não, eu tenho que escrever bonito, quando na verdade, se eles estivessem focando em escrever de maneira precisa, com inglês correto, usando todo, porque afinal de contas a gente falou, é uma prova que usa o conhecimento das outras provas do CACD em inglês, então, assim, utilizando bem aquele conteúdo, você não precisa saber mais que os outros candidatos, você tem que, na verdade, saber selecionar entre aquele mundo de conhecimento o que mais se aplica para a pergunta que a banca te fez, né? Então, se você focar nessa maneira de escrever eficiente, digamos assim, né, você vai ter muito mais resultado do que se você focar em ser o Joseph Conrad lá do Heart of Darkness, entendeu? Revelando-se o novo Shakespeare na prova do CLCD.
Exato, você não precisa fazer isso, entendeu? Eu brinco com os alunos, você não vai revolucionar nada na hora de escrever para o CACD, sabe? Você não vai convencer o mundo de que algo é diferente. Você tem que escrever como se você fosse um diplomata respondendo a prova. É E um você tem que básico bem feito, né, professor? é que o básico no nível do CACD já é um básico nível É, lá em cima, mas é um básico bem feito, né? Então você não vai, eu brinco com os alunos assim, gente, lembre-se que depois que a banca corrigir tua prova, der tua nota e acabar o concurso, ela vai amassar aquele caderno de prova e vai jogar no lixo. Sua prova não vai para um mural que alguém vai ler, né? Assim, não vai, nossa, é algo publicado que vai estar no meu nome lá para sempre, como sei lá, se você fizer um mestrado ou um doutorado, né? Não, é uma prova. Então, assim, foca em responder a pergunta de maneira simples, objetiva, direta, concreta, e não gasta energia tentando ser poeta, tentando ser, né, escritor de literatura. É outro gênero, é outro esforço se você quiser fazer isso na sua vida. Pode fazer? Pode, mas não é isso que você precisa fazer para aceder. Né? Deu brinco. Depois que você passar por diplomata, estiver ganhando bem, pegou a embaixada, daí vai lá e gasta a tua onda, faz um curso de literatura, faz o que você quiser. Para passar no CACD, foca em fazer a coisa simples, bem feita, objetiva, direta e concreta. Tá na dúvida? Quer ver como que faz? Pega os guias de estudo, você vai ver que 99% das provas aí, tirando uma ou outra rara, por exemplo, eu consigo pensar numa redação que tem do guia de estudos de 2015, da prova de 2014, que o Rob, que foi nosso aluno, 1000 anos atrás, né, pô, o Robert escreveu um texto super lindo, rebuscado, mas o Robert era filho, se não me engano, é filho de diplomata, passou parte da vida fora do exterior, então é uma pessoa que tem uma outra vivência com o inglês. Isso é o caso de 0,5% dos alunos, se eu estiver exagerando. Né? Então, assim, e você não precisa disso para passar na prova. Se você pegar, por exemplo, eu gosto muito da redação, para mim, um manual, já que a gente está nesse assunto, de redação é a redação do Gabriel Joaquim, que foi meu aluno, foi meu aluno lá para 2018, se eu não me engano. Ele passou na prova no CACD de 2022, então ele está no guia que foi publicado no ano passado, e tirou a nota mais alta da redação do CACD de 2022. Se você ler a redação dele, você vai falar assim, cara, coisa mais óbvia, como que eu não pensei nisso? Mas ele fez a coisa tão bem feita, tão estruturada, tão planejada, que eu brinco, né? Igual os Beatles, faz o que é muito difícil de fazer parecer fácil, né? Então, assim, mas o John Lennon escreveu uma música de 3 acordes. Mas ela é perfeita, entendeu? Então, assim, ela só precisa ter 3 acordes. Então, assim, é isso. Você quer fazer o simples, mas bem feito, entendeu? Então, leia lá a redação do Gabriel, você vê que ele fez algo super objetivo, super simples, mas que, como eu brinco, martelou o prego na cabeça em relação à pergunta que a banca fez e cumpriu a missão. É isso que você quer fazer. Não gaste sua energia. É, é isso. Querendo virar poeta, querendo virar escritor de literatura em inglês. Você não precisa disso para passar na prova. Você não precisa usar nenhum vocabulário difícil para passar na prova. Você não precisa usar nenhuma palavra rebuscada para tirar uma nota muito alta. Né? Eu brinco com os alunos. É um the books on the table, nível de mestrado. Mas continua sendo um the books on the table, entendeu? Então, assim, é isso. Não é difícil. Mas tem que se treinar. muito bom. Olha, com essa a gente vai encerrando mais um papo aqui no canal do Sapiência. Professor, muito obrigada. Eu vou te deixar à vontade para se despedir dos nossos alunos e já deixando de novo o convite para que volte mais vezes. Perfeito, adorei, Fernanda. Obrigadão. Até a próxima. Volto com prazer. É isso, gente. Olha, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha com os seus amigos naquele grupo de CACDistas, né, que está aí se preparando para a próxima prova. Não deixe de visitar as nossas redes, nosso site. A gente tem bastante conteúdo publicado de boa qualidade. A gente tem e-books, a gente tem vídeos, a gente tem a nossa revista. Eu deixo para vocês o convite. Aliás, explorem aqui o nosso canal, playlists inteiras sobre essa e outras disciplinas que são base para o CACD, além de características da prova e outras discussões que a gente já fez por aqui com os nossos professores, convidados, grandes diplomatas, enfim, tem material para você treinar e aprender e explorar pra caramba e aproveite o seu tempo para ter um pouco de entretenimento, mas ao mesmo tempo trazendo conhecimento que vai ser útil para você na sua preparação. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.